Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos então para mais um áudio, uma gravação. Livro de Isaías, do capítulo 19 ao capítulo 21. E começa a profecia contra o Egito. Sabendo, nós temos que lembrar que Jesus, ele volta, não como cordeiro, mas como juiz de toda a terra. Para isso você deve ler o livro de Gênesis, capítulo 18, verso 24 e 25. Aquele que está ali julgando Sodoma é o juiz de toda a terra. Leia também o livro de Atos, capítulo 10, 42, quando diz que Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. No verso 5, outra profecia, que o Nilo vai secar, que as águas do Nilo se secarão. Lembrando que o Nilo, um dos maiores rios do mundo, de acordo com essa profecia, ele vai secar. Então nós temos que ficar de olho, não somente nos sinais nos céus, mas também os sinais que serão dados na terra. Olhando o contexto histórico dessa profecia, nós temos que lembrar que a Babilônia, ela conquistou tudo. E depois vem o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa, ele destrói a Babilônia, o Egito e a Lídia, né? Quando a gente vê a profecia de Daniel, capítulo 7, sobre um urso que tem 3 costelas na boca, são esses 3 impérios, ou esses 3 países que já foram impérios, que dominaram, que o urso, o Império Medo-Persa, vai destruir. E é interessante que lá no final fala uma profecia de restauração dos egípcios, que o Senhor visitaria o egípcio. Essa profecia também, ela é dupla, porque Jesus desceu até o Egito. Quando a gente lê Mateus capítulo 2, que Herodes manda matar as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, José, Maria, descem com Jesus para o Egito. E a profecia que diz, do Egito chamei meu filho. Termina o capítulo ele falando que vai abençoar o Egito, vai restaurar o Egito. Isso será na volta de Jesus, quando ele trouxer sobre a terra o milênio, a restauração da terra. Isso vai acontecer no final. E no capítulo 20, uma profecia curiosa, porque Deus manda Isaías andar nu e descalço. E é interessante que ele diz que essa profecia virá sobre o Egito e sobre a Etiópia, que a Síria levaria para o cativeiro tanto o Egito quanto a Etiópia. Lembrando também que Faraó, ele foi senhor das 2 terras, né? Ele conquista a Etiópia, ele vai ser senhor do Alto e do Baixo Nilo. E agora a Síria, o rei Sargão, assírio, o imperador, vai levar tanto o Egito quanto a Etiópia para o cativeiro. E assim como Isaías andou nu, 3 anos descalço, assim também os egípcios e os etíopes seriam levados para a Assíria. Descalços e com as nádegas descobertas levados para a Síria. Deus está fazendo isso porque Israel colocou a sua confiança na defesa do Egito e da Etiópia, né, que eles iam proteger Israel contra a Síria. E agora Israel ia ver aqueles, em vez de buscar socorro no Senhor, de pedir auxílio do Senhor, eles buscaram socorro no Egito. Como nós, muitas vezes, em vez de clamarmos ao Senhor, buscamos auxílio no mundo. Isso é um erro muito grave. Nós temos que aprender a orar, a jejuar e a aguardar a resposta do Senhor, porque Deus é um Deus vivo. A Bíblia diz que o braço dele não está encolhido e nem os ouvidos fechados para que não possa ouvir o nosso clamor. A história de Israel é uma história que nós devemos aprender com ela. Você está vendo aí, Israel foi buscar socorro no Egito, na Etiópia, e Deus agora vai fazer com que tanto a Etiópia e o Egito sejam levados, e Israel também será levado, porque confiou nos deuses de pau, de pedra, de barro, que não tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não cheiro, tem mão e não apalpa, e tem pés e não andam. E agora, no capítulo 21, dores vão se apoderar do profeta, ele vai sentir as dores, o gemer, porque a Babilônia, que vai vir depois do Império Assírio, já é uma visão que ele tem do futuro, quase 200 anos na frente do que aconteceria através do Império Babilônico, que ele dominaria a Síria e levaria os cativos de Judá para a terra da Babilônia.
e ali eles ficariam 70 anos no cativeiro. Ele diz que agora ele está com dores como de parturiente e que se contorce devido àquilo que a Babilônia vai fazer no reino de Judá. E Deus manda ele pôr um atalaia, um vigia, para que aguardasse quando isso fosse acontecer. Para a Babilônia vão ocorrer 3 deportações. Isaías é do ano 748 antes de Cristo. Daniel vai ser levado para a Babilônia no ano 596 antes de Cristo. Só para você ter uma noção da diferença das épocas que Isaías profetizou e que Daniel foi levado para a Babilônia. E ele termina falando uma profecia contra a Arábia, o que aconteceria também na Arábia. Interessante que o Monte Sinai, se você ler o livro de Gálatas, fala que o Monte Sinai, que na realidade é o Horebe, e ele está na Arábia. A Arábia era onde era a terra de Midian. Midianita, sogro de Moisés, morava onde é hoje a Arábia Saudita, ou também o território dos Houthis do Iêmen. O Iêmen e a Arábia Saudita eram Midian. Então você está vendo aí uma profecia sobre esse lugar também, lembrando que quando Jesus voltar, ele vai julgar toda a terra. Então Isaías fala do Império Assírio, do Império Babilônico, ele vai falar também do Império Medo-Persa lá na frente. Ele é um profeta, um dos mais completos de toda a Bíblia. Eu posso dizer para você que o livro de Isaías é uma mini-Bíblia. E o que você está vendo aí, a profecia contra as nações, aconteceu naquela época e vai acontecer de novo na volta de Jesus, e que você esteja preparado. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre de todo mal, que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.